Nesse vídeo eu quero te falar sobre a forma mais rápida que eu conheço para elevar a sua vibração. Não é sobre pensamento positivo, afirmação, nada disso. É sobre usar um mecanismo que já existe dentro de você, no seu DNA. E no final eu vou te ensinar um exercício prático de 5 minutos que você pode fazer a qualquer momento. Você pode usar hoje mesmo para destravar essa energia e mudar a sua realidade de uma vez por todas. Automaticamente, tá? Geralmente quando eu faço isso, para mim é rápido. Eu faço e já me sinto diferente muito rápido, tá? Não sei como é que vai funcionar para vocês, mas como eu digo sempre, não custa tentar. Muitas vezes a gente se sente travado porque a gente repete sempre os mesmos padrões. A gente vive lutando, né, para manifestar uma vida de abundância. Mas saiba que a razão para isso é mais profunda do que a gente imagina. E a solução também é mais simples do que você pode achar que já sabe o que te ensinaram por aí. A primeira coisa que a gente precisa entender é a verdadeira raiz dessa sensação que a gente sente de estar travado. A maioria das pessoas passa a vida lutando contra os sintomas. Eu já fiz muito isso. A escassez financeira, os relacionamentos que não fluem, a falta de propósito, né? Depressão, vazio. Mas não entendem que a causa fundamental disso tudo é uma desconexão da sua própria força quântica interior. Porque a maioria não sabe nem acessar isso. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, eu aprendi com o Cryon, tá? É como se a gente tivesse perdido um conhecimento ancestral sobre quem nós realmente somos. Mas hoje a gente está vivendo a era do grande resgate dessa sabedoria que já está dentro da gente e a gente perdeu. E eu entendo essa dor, tá? Já vivi muito isso. Essa frustração da gente viver uma vida linear, sabe? Limitada. E Cryon chama isso de a síndrome do pedaço de cordel. Que é onde você percebe um começo, um meio e um fim. Sabe aquela linha que eu falo sempre? Começo, meio e fim? O tempo linear que não existe. Exatamente isso. Enquanto o universo carrega um potencial multidimensional dentro de cada uma das nossas células. Só que a gente nem imagina isso. A gente tenta mudar a realidade, né, usando a lógica 3D. Tentar entender uma esfera usando a régua de um círculo. E isso não funciona. Mas a culpa não é sua. A gente está vivendo num momento único nessa história. Uma confluência onde a espiritualidade e a ciência estão começando a dizer a mesma coisa. Estão validando o poder que sempre teve dentro de você. A verdade, gente, é que a ciência tradicional tem uma grande miopia. Ela ensinou a gente a ignorar 90% do nosso próprio DNA, dizendo que era DNA lixo. Imagina que os cientistas encontram uma nave espacial alienígena, por exemplo. Dentro dela existe um motor minúsculo. Esse motor ocupa 10% do espaço. Os outros 90% estão preenchidos com material, embalagem, etc. A lógica 3D diz o seguinte: o motor é o que importa, o resto é lixo, certo? Então eles removem todo o lixo que está em volta do motor, só que aí eles percebem que a nave não funciona mais. E por quê? O que eles não entenderam é que aquele material que eles consideraram como embalagem era, na verdade, um mapa multidimensional, o sistema de controle quântico que dava as instruções para aquele pequeno motor que eles consideraram que era a única coisa importante, aqueles 10%. Isso acontece com a gente no nosso DNA. O nosso DNA é assim. Os 90% que chamaram de lixo genético são, na verdade, o seu poder de criação, o seu mapa para a realidade. Seu sentimento de estar travado não é uma falha pessoal. Entenda isso. É o resultado de você tentar voar usando apenas o motor, sem o mapa que comanda esse motor, sem as instruções, as regras. E agora eu vou te falar qual que é o mecanismo que ativa essa força quântica que mora dentro da gente. Isso vai te ajudar a lembrar do poder que você perdeu no tempo. Compreender o como e o porquê da nossa energia é o que transforma o passageiro no piloto da própria vida. Quando você entende esse mecanismo, deixa de depender da sorte, passa a ajustar a sua frequência de uma forma intencional, resgatando uma habilidade que o povo antigo conhecia intuitivamente, sem precisar aprender. Vamos aqui primeiro desmistificar esse conceito de vibração, tá, gente? Vibração não é um sentimento, é uma sinfonia, vamos dizer assim. É a eficiência com que a sua consciência, que é o maestro,
se comunica com a orquestra de 100 trilhões de moléculas de DNA que a gente possui. Como o Cryon fala, a consciência é a chave que ativa o DNA, e não o contrário. Cada molécula do seu DNA escuta e conversa umas com as outras. Uma alta vibração não é pensar positivo, gente. É o seu corpo inteiro ouvindo e cantando a mesma canção em uníssono, em harmonia. Seu corpo se torna literalmente um poderoso transmissor quântico. Quando a gente eleva a vibração, a gente não está apenas se sentindo bem. A gente está, na prática, enviando comandos claros que ativam camadas específicas do nosso DNA multidimensional. Isso impacta diretamente cada área da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, na saúde. Quando a gente eleva a vibração, a gente está enviando um comando direto para a camada 9 do nosso DNA, que é a camada de cura. Isso ativa o projeto original do seu corpo, a capacidade inata da gente se regenerar e superar doenças, que o próprio corpo já possui. Você informa para a sua estrutura celular que a saúde é o seu estado natural. Você relembra, na verdade, e ativa um poder de autocura que sempre teve aí, mas você não sabe usar. Em relacionamentos, propósito de vida, quando você tem uma vibração elevada, você se conecta com a sabedoria dos seus registros akáshicos que estão na camada 7 e 8 do DNA. Isso permite que você pare de repetir aqueles padrões kármicos e comece a agir a partir de uma sabedoria que já foi acumulada em muitas vidas. Aí você consegue resolver com clareza situações que você não conseguia antes. Por quê? Porque elas já estão lá na sua memória. Você só resgata a solução. Isso está na sua lição de vida, que está registrada na camada 2. Você deixa de ser vítima e passa a ser o mestre do seu próprio caminho. Em relação à abundância, a parte financeira, quando a gente se comunica intencionalmente com o nosso eu superior, que está na camada 6, você alinha a sua energia com a frequência da manifestação. Isso abre um canal direto para o poder da camada 12, gente, que é a camada de Deus. Essa camada é a conexão com a fonte criadora de tudo o que é. O campo de todas as infinitas possibilidades que eu sempre falo aqui. Deixa eu contar uma história para vocês, um caso real, que eu gosto de dar esses exemplos, porque além de fixar na nossa cabeça, é legal a gente ver na prática, né, como é que essas coisas que a gente considera tão aleatórias e tão fantasiosas, né, que tem gente que acha que isso é fantasia, ver como elas realmente funcionam na prática. Então eu gosto de dar exemplos, né, do que eu tenho acesso, por exemplo. Então eu atendi um rapaz, né, que ele foi fazer o mapa da abundância porque ele se sentia completamente bloqueado. Ele tinha um emprego legal, ele ganhava bem, só que a vida dele não ia para frente, ele não conseguia progredir, vamos dizer assim, ele não conseguia sair do lugar, ele achava que estava estagnado. Então ele fez um mapa para entender como é que isso funcionava, né, em relação à parte energética dele. E no mapa apareceu que ele era incapaz de usar, de expressar a criatividade que ele tinha. E por isso ele sentia um vazio profundo. Depois, através de alguns exercícios lá que foram sugeridos, né, ele aprendeu a se comunicar com o DNA, usando a mineração do Akasha, que é uma técnica lá que foi sugerida para ele no mapa, né, foi canalizada para o mapa dele. Ele acessou e reativou um talento que estava adormecido de uma vida passada. Que era o quê? Ele era contador de história, gente. Em 6 meses, mais ou menos, depois ele me mandou uma mensagem, ele largou completamente a contabilidade, ele fez um curso de roteiro, coisa que ele nunca imaginava em fazer, e hoje ele trabalha como roteirista. E ele me contou que sente um profundo senso de propósito, uma energia, algo que ele nunca imaginou que seria possível, porque antes ele vivia naquela coisa de contador, que era o que ele sabia fazer. Na verdade ele até gostava, mas ele não conseguia sair do lugar. E no mapa, né, da abundância foi revelado isso, que ele tinha que acessar essa camada da criatividade dele que estava lá numa das vidas que ele foi contador de história. Olha que coisa interessante. Quando ele conseguiu acessar isso, ele deu um salto. Ele largou completamente a vida anterior que ele tinha. Então, através desse exemplo, a gente consegue entender que o poder está na nossa mão. Ou seja, a gente precisa estar pronto para acessar
partes importantes das nossas informações que estão perdidas, estão esquecidas, mas que estão latentes. A gente tem todas elas dentro da gente. A gente pode sim acessar isso através de exercícios, de ferramentas de conexão, enfim, os caminhos são vários. E agora eu vou te ensinar um desses caminhos aqui com esse exercício que eu falei para vocês. Esse exercício é uma ferramenta central, tá? É uma conversa direta com a sua estrutura celular. Para mim isso dá certo, eu faço isso sempre com várias coisas na minha vida. Não só para aumentar a vibração praticamente de forma instantânea, como para outras situações, né? Mas aí é assunto para outro vídeo. Então eu vou dar um exercício aqui para vocês para ativar, elevar a sua vibração de uma forma rápida, tá? Com aqueles momentos que você não tá bem, que você acha que tá lá embaixo, que você acha que tá atraindo coisas ruins. Então é uma conversa direta com a sua estrutura celular, usando a sua consciência como a chave que liga a ignição do carro, sabe? É simples, é rápido, mas é muito poderoso, acredite. Confia. Vamos fazer juntos, tá? Você vai encontrar um lugar tranquilo, onde ninguém vai te interromper por pelo menos 5 minutos, tá? A gente não precisa mais que 5 minutos. Muita gente fala aqui pra mim, Vanessa, mas eu não tenho tempo pra fazer. Eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, tenho que cuidar da casa, etc. Eu não tenho tempo pra fazer essas técnicas. Dá seu jeito, como eu sempre falo. Não é 5 minutos que você vai ganhar, né? Eu não digo que é perder. Ganhar, porque você tá investindo em você mesmo, na sua história, na sua vida, que vão fazer diferença nas coisas que você tem para fazer no dia. Arruma um jeito. Eu duvido que alguém aqui não tenha 5 minutos no dia para tirar para fazer isso. Mas precisa querer, né? Então você vai fechar os olhos, sentar de forma confortável, respirar fundo, soltar o ar lentamente. E você vai colocar a mão sobre o seu coração, chakra cardíaco. Você vai sentir o calor da palma da sua mão. E vai sentir uma leve pressão que você vai estar fazendo com a sua própria mão. Sinta a pulsação da vida sob a sua mão. Essa é a sua divindade que está se fazendo presente nesse momento. Aí, em silêncio, você vai dar o primeiro comando, a primeira permissão. Você vai dizer para si mesmo: eu reconheço o Criador dentro de mim, a parte de Deus que vive em cada célula do meu corpo. Eu sou um ser quântico e sagrado. Sinta essa verdade percorrendo dentro de você. Depois você vai manter a sua mão no coração. E aí a gente vai se comunicar com a parte mais sábia de nós mesmos, que é o eu superior, ou eu quântico ou duplo quântico. Você vai fazer o seguinte, você vai falar com amor, com intenção pura e clareza. Meu eu superior, eu peço e permito que você eleve a vibração de cada molécula do meu DNA para a frequência mais alta e benéfica para mim agora. Ative a sabedoria do meu Akasha, a cura da minha estrutura celular e a minha conexão com a fonte. Eu escolho operar a partir da minha maestria. E aí você vai permanecer assim, sentindo a energia. Tá? Isso demora 5 minutos, mas você pode ficar mais tempo. No minuto final, você apenas vai receber. Não vai analisar, não vai questionar. Simplesmente você vai falar tudo isso e vai sentir a mudança. Eu posso te garantir que a sua vibração vai se elevar. Sinta a paz se instalando, a energia se movendo. Sinta a canção do seu DNA respondendo ao seu chamado. Sinta a gratidão por esse poder imenso que sempre esteve aí, esperando por você. Então, vamos dar uma recapitulada aqui para você, se você quiser fazer isso todos os dias, tá? Ajuda muito. Eu recomendo. Quem quiser tentar, tente. Eu não faço todo dia, tá? Eu faço naqueles momentos que eu estou precisando elevar minha vibração mais rápido. Mas fica a seu critério. Aqui eu ensino as ferramentas e você usa na hora que você precisar. Coloca lá dentro daquela caixinha de ferramentas que eu falo para vocês, ferramentas quânticas. Então, tudo que eu falo aqui, todas as dicas, todas as práticas, não é que eu uso todo dia, gente. Mas ela tá lá dentro da minha caixinha de ferramentas. E na hora que eu preciso, a minha intuição diz qual que eu tenho que usar. Faça isso também. Colecione essas ferramentas quânticas e use na hora que você precisar. Deixa a sua intuição falar qual que é a melhor para você naquele momento. O legal é a gente ter várias. Mas lembre-se que isso são só ferramentas.
Nada substitui a sua conexão diária com o seu duplo quântico, tá bom? Então, primeira coisa, tá? Vamos lá recapitular o exercício. 1 minuto leva isso. Você vai sentar confortavelmente, fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes. Coloca a mão sobre o coração e reconheça a divindade dentro de você. E aí você vai dizer silenciosamente: eu reconheço o Criador dentro de mim, a parte de Deus que vive em cada célula do meu corpo. Eu sou um ser quântico e sagrado. Segundo passo, leva uns 3 minutinhos. Você vai manter a mão no seu coração e se comunicar com o seu eu superior, que está na camada C do seu DNA. Fala com amor, intenção pura e clareza, principalmente. Meu eu superior, eu peço e permito que você leve a vibração de cada molécula do meu DNA para a frequência mais alta e benéfica para mim agora. Ative a sabedoria do meu Akasha, a cura da minha estrutura celular e a minha conexão com a fonte. Eu escolho operar a partir da minha maestria. Passo 3, a integração e a sensação, que leva mais 1 minuto. Esse exercício todo 5 minutos, tá? Você vai permanecer em silêncio por 1 minuto final. Apenas vai sentir a mudança, não tenta analisar, sinta a energia se movendo, a paz se instalando e o seu DNA respondendo ao seu chamado. Sinta a gratidão por esse poder estar sempre dentro de você e você estar acessando nesse momento. Você acabou de dar um comando direto para sua biologia quântica. Então, gente, nesse vídeo eu te passei 3 coisas transformadoras. Primeiro, que a sua sensação de estar travado não é uma falha sua, mas sim uma desconexão com seu poder quântico. Segundo, que a sua consciência é a ferramenta mais poderosa que você possui, que ela é capaz de dar instruções diretas para o seu DNA, para reescrever a sua saúde, seus relacionamentos, a sua abundância. E terceiro, que você agora possui um exercício prático de 5 minutos para mudar sua vibração e começar a reescrever a sua realidade de dentro para fora, a qualquer momento, tá, gente? Em qualquer lugar. Não tem desculpa, é só usar. Bom, gente, esse era o meu recado para hoje. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, coloca para mim nos comentários: eu escolho o meu eu quântico, para eu saber que você ficou até aqui. Eu tento ler todos os comentários, mas eu não consigo responder a todo mundo. Os que eu consigo, eu respondo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, link sempre na descrição do vídeo. E quem tiver mais interesse nesses assuntos, eu vou deixar uma playlist aqui do Duplo Quântico que é bem interessante. Eu aconselho que vocês vejam para entender melhor tudo isso, tá bom? Vou deixar aqui na tela. Beijo, te vejo na próxima.